Saudos, amados irmãos, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, professor Miqueias. Hoje vamos falar de um assunto, meus irmãos, que é muito importante. Claro que todos os assuntos são importantes, né? Porém, eu acho que essa lição 5 é um dos assuntos que precisa ser bem abordado dentro do seio da igreja. Até porque, até porque nós estamos passando por um período de transigência, né? De transigência. Assim como foi na época dos apóstolos, da igreja primitiva, também hoje nós também estamos passando por esse período. E é necessário que isso aconteça. Porém, eu convido a você que tem essa lição aí, ó, lições bíblicas da escola bíblica dominical, que é os ataques contra a igreja de Cristo, né? E a sutileza de Satanás nesses dias que antecede a volta de Jesus Cristo. Eu estou mostrando aqui para vocês entender, porque hoje tem muito, tem um assunto até polêmico, dinâmico, porém eu vou dar conforme a lição, né? Eu vou explanar conforme a lição. Porém, eu quero que vocês entendam comigo que essa lição, ela é uma lição apologética. O que é apologética? Apologética é a defesa da fé. Por que que eu sempre falo que todo cristão, ele tem que ler a Bíblia, mas ele também tem que buscar o conhecimento? Buscar o conhecimento, eu não falo só em referência a uma faculdade teológica, mas eu falo em referência a conhecer as bases da fé que ele professa. O que é o cristianismo, né? O que é Cristo, o que é a igreja, para que serve a Bíblia, por que nós usamos as escrituras, por que que as escrituras vai contra algumas coisas que nós vemos aí no mundo, a qual o mundo recebe e aceita. Porém, até as leis que é imposta pelo país, muitas coisas eles tiram da Bíblia, até contra a própria Bíblia. Vou dar um exemplo. A Bíblia fala do casamento homossexual. A Bíblia fala, mas de forma que não deve ter o casamento homossexual, pois o casamento ele é um só. Ele é monossomático e monogâmico e heterossexual. Ou seja, o casamento é de homem e de mulher. A Bíblia não está falando que o casamento é de homem com homem, pois eles pegam o texto, tirando aqui da Bíblia, e autoriza o casamento homossexual. A mesma coisa, nós vai ver que Deus, ele abomina o divórcio, ele odeia o divórcio, pois eles vai lá e libera o divórcio. Então, isso é você conhecer as bases da sua fé, é você saber o que você está professando. A lição 1, eu tenho que aqui dar uma cortinada básica na lição 1, 2, 3, 4 e a 5, que é assim que é a que eu vou dar. Porém, eu quero falar aqui, ó. A lição 1 é a sutileza de Satanás contra a igreja de Cristo. De que forma que Satanás está entrando na igreja de Cristo? Ele está usando as leis, políticos, está usando de várias formas, né, de destruir famílias, de destruir o casamento, de destruir as nossas crianças, que é o nosso futuro, né? Ou seja, colocando que a criança não nasce homem, não nasce mulher, ou seja, ela pode escolher a sua sexualidade conforme ela vai crescendo, e isso é um equívoco. Eles querem autorizar essa lei, assim como eles já autorizaram a lei da maconha, do cigarro, da cachaça, e entre outras várias leis. Claro que aqui eu estou só mostrando que isso tudo está incluído na nossa sociedade. A nossa sociedade, o nosso socialismo hoje, muitas vezes você não pode ter um carro bom. Se você tiver um carro bom hoje e você ganha bem, muitas vezes você não vive bem. Muitas vezes você vive para pagar o que você está usando, aquilo que você consome, de forma que eles cobram impostos, juros,
taxas, e isso acarreta em quê? Em leis que eles nos obriga a permanecer em cima dessas leis que eles mesmos autorizam como certas, porém é leis de homens a qual ele mesmo coloca, imputando aqueles que têm mais sejam mais vastos, aqueles que têm menos sofrem com essas consequências que nós vemos aí ao que acontece no nosso meio, que você vai ver que o número de pobreza no Brasil, ele era antes de 40%, agora está quase em 70% o nível de pobreza, de pessoas que não têm condições nem de pagar as contas de uma casa. Isso eu falo no comum, né? A pessoa que vive, que tem uma casa de a pessoa que mora de aluguel, que paga a água e a luz, às vezes ela não tem condições nem de se manter. Por quê? Pelo padrão socialista baixo que as leis obrigam a pessoa a ficar imposta. Então, quando fala de sutileza de Satanás contra a igreja de Cristo, tá falando de leis que são impostas, que até danifica o seio da igreja, como esses assuntos que aqui eu estou falando. Outro ponto interessante é aqui, ó, a sutileza da banalização da graça. Aqui já está falando também sobre a vocação, aquele que foi chamado, aquele que foi escolhido, porque a graça de Deus não é barata, ela requer um arrependimento. De que forma? Se eu me converto a Deus, eu tenho que ter mudança. A Bíblia fala, vinde como estais, mas não é para me permanecer como está. Eu tenho que ter em mim a mudança, o arrependimento, a transformação. Tem pessoas que estão na igreja 10, 15 anos, mas não mudou. Continua roubando, mentindo, continua fazendo coisas que até desagradam a Deus, como hoje nós vemos que a política, ela entrou dentro da igreja. Então, Paulo, se você for ver as cartas paulinas, os evangelhos, mas aqui eu coloco mais as cartas paulinas, tanto João, Pedro, como cartas pastorais, eles exortam a cada tipo de situação que ia surgindo na igreja, eles começam a combater. Por isso que nós temos que saber defender a nossa fé, aquilo que nós acreditamos. Por que que surgiu tantas coisas? Em cada igreja você via surgir ali, vou dar um exemplo, a igreja da Galácia. A igreja da Galácia era uma igreja que ainda não tinha saído dos padrões do judaísmo. Queria circuncidar, queria voltar à lei. Então Paulo começa a combater essas coisas. Não, meus irmãos, o cristianismo é um, o judaísmo é outro. Nós saímos do judaísmo, agora nós estamos na igreja. A igreja agora mudou-se. A igreja agora é pela graça, não é mais pela lei. Então Paulo, ele tenta trazer, Paulo, ele começa a combater. Assim também foi o quê? Sobre a ressurreição. Muitos ali da igreja de Tessalônica não criam que havia ressurreição. Então Paulo também começa a combater sobre a ressurreição. Assim também foi Jesus com aquela seita lá dos... Existia ali 5 seitas na época de Jesus. A que eu me recordo desse momento eram os fariseus, saduceus, né? Existia também os zelotes, e existia também ali na época... Existia outras também, existia mais 2 que eu não me recordo aqui. Porém, os saduceus, eles não criam em anjos. Eles não criam na ressurreição dos mortos. Eles não criam que havia o quê? Que havia só um casamento. Eles também criam que poderia a pessoa que morrer ficar com a mulher do seu irmão. Então tudo isso eles colocavam na bagagem, englobava tudo e achando que estava certo. Porém Jesus começa a combater. Então existiu também nessas épocas várias seitas, várias coisas que queria distorcer as próprias escrituras, a própria palavra de Deus. O tópico 3 aqui, a sutileza
sutileza da imoralidade sexual. O que é imoralidade sexual? Tudo aquilo que é feito fora do casamento, da união. Então, qualquer relacionamento que você faz, tipo adultério, fornicação, estrupo, e entre outras coisas, aqui eu estou colocando só o básico. Tudo isso é fora da lei. Deus abomina. Deus abomina. E se Deus abomina, a lei também tem que abominar. Porém, a nossa lei é uma lei radical, é uma lei liberalista, que hoje em dia você vê que o sexo ele é liberado. O sexo, hoje, a pessoa ela não precisa... Se nós formos voltar a um pouco de tempo atrás, vamos colocar século XVI, XVII, antes não era assim essa bagunça como é hoje. Antes não era essa bagunça. Hoje nós vemos que a nossa sociedade, não só a nossa sociedade, mas como no nosso planeta hoje, nós vemos aí que as leis colocam sexo como normal. E outra coisa também que eu vou falar para você, que a Bíblia ela abomina e que as pessoas têm feito e que tem desagradado a Deus. Porém, Deus vai julgar os ímpios. Deus vai julgar. A Bíblia fala que a igreja vai julgar os ímpios junto com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 6, verso 1. E os santos não hão de julgar, ou seja, a igreja vai julgar essas pessoas. Por quê? Porque cada um está vivendo na sua vida pecaminosa. Então existia esses combates moralistas, políticos e também não políticos, como as religiões da época, a qual também ali venerava o culto ao imperador. Então vejamos, vamos aqui correr, né? Porque tem muito assunto, pela misericórdia de Deus, e só Deus vai dar graça para nós explanarmos tudo. Porém, veja bem, a lição 4, a sutileza da normalização do divórcio. Por que o divórcio ele tem acontecido em nosso meio com tanta frequência? Por quê? Por causa das leis. Quando a lei autoriza o divórcio, a lei está repudiando o quê? O casamento. Tá dando a liberalização do casamento. Por isso que você vai ver homens ou mulher no terceiro, quarto casamento. É muito raro hoje você ver. Ainda eu creio que na igreja de Deus existem pessoas que estão no primeiro casamento. A igreja de Deus ainda existe remanescente que vive com a esposa 30, 40, 50 anos, até na hora que vem a falecer. Porém, nos nossos dias não tem muito acontecido isso. Nós vivemos numa sociedade que está entregue à depravação, como nos dias de Sodoma e Gomorra. Nós vivemos numa sociedade onde a pessoa casa já pensando em se separar. Ela casa já pensando em se separar. E geralmente as pessoas casam com um homem rico, a mulher escolhe um homem rico, ou vice-versa, já pensando, ó, eu vou casar com ele, mas eu sei que daqui 1 ano, 2 anos eu vou me separar e assim a gente vai dividir os bens. Cada um fica com uma parte, pelo menos eu não vou ficar se matando de trabalhar. Então a pessoa hoje já casa pensando em se separar, sabendo que Deus vai julgar essas pessoas, porque tudo existe um julgamento, para tudo isso tem um julgamento, e esse julgamento é severo, a Bíblia fala que é severo, né? E aqui é a lição 5, a qual hoje nós vamos dar essa lição 5, né? Que vai ao ar no dia 31 de julho de 2022, que fala sobre a sutileza do materialismo e do ateísmo. Então o texto áureo de hoje está lá em Romanos, tá? Abra comigo aí Romanos, pega a sua Bíblia, venha meditar comigo, não fique escandalizado com o que eu vou falar aqui hoje, porque hoje eu vou ter que falar algumas coisas aqui que poucas pessoas falam, né, na aula, mas eu não quero escandalizar os meus irmãos, eu quero que meus irmãos tenham a compreensão. E além de tudo isso, eu quero que você entenda que a lição, ela não é uma lição simples, não é uma lição fácil de se dar. Porém, eu tenho que ser sincero para vocês, por quê? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que a espada de 2 gumes. Então aqui eu estou falando da Bíblia, porém eu tenho que relatar o que está acontecendo atualmente. Poucas pessoas entendem isso, mas eu tenho que falar, vou ter que ler algumas coisas aqui, espero também que você me compreenda, porque não tem como eu falar tudo se não ler também, para explicar para vocês, né?
Então, a lição aqui, essa lição 5, eu coloco uma como uma das mais importantes dos nossos dias atuais. Vai falar sobre a sutileza do materialismo e do ateísmo. O que é ateísmo? O que é materialismo? Então vamos bater nessas vertentes aqui, nessas duas vertentes, até o fim dessa lição. Porém, eu vou falar só das coisas mais polêmicas, né? Aquilo que eu acho que é de mais importância para o nosso entendimento. Então, eu vou abordar isso com vocês, porém, fique atento ao que eu vou falar. Então, vejamos, texto áureo. O texto áureo hoje está lá em Romanos, capítulo de número 1, verso de número 20, que diz assim: porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entende e claramente se vê pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcussáveis. Romanos capítulo 1, 20, verdade prática. Tanto o materialismo quanto o ateísmo são expressões marxistas de um coração endurecido pelo pecado e de olhos cegos por Satanás. Vamos entrar na leitura bíblica em classe, como eu sempre falo, pega aí você, meu irmão, minha irmã, pega um lápis ou uma caneta, pega um caderno, pega a sua Bíblia e vamos ler aqui a leitura bíblica em classe. Capítulo 1, versículo 18 ao 23. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e justiça dos homens, que detêm a verdade e justiça. Porque o que Deus se pode conhecer, nele se manifesta. Porque Deus lhes manifestou. Porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcussáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graça, antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, se tornaram loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves e de quadrúpedes e de répteis. Voltando aqui para a introdução, né? Como eu já dei uma esplanada ali que foi uma introdução, vou ler a introdução aqui para a gente entrar no tópico, no primeiro subtópico. Introdução. Nesta lição, vamos estudar o materialismo e o ateísmo. Pomos o materialismo e o ateísmo junto porque são como as duas faces de uma mesma moeda. Conduzem-se por princípios e pressupostos semelhantes. Nas duas últimas décadas, vimos um despertar tanto do materialismo como do ateísmo. Na verdade, a expressão máxima de um tipo de materialismo militante, agressivo e inimigo da fé cristã tem se manifestado no neoteísmo, e mais uma sutileza do engano e um ardil de Satanás contra a igreja de Cristo. Como cristão, precisamos estar prontos a dar razão ou explicação de nossa fé, mesmo para os que não acreditam ou desdenham dela. Isso inclui os materialistas e os ateístas. Eu vou abrir aqui 1 Pedro, capítulo 3, verso 15, que diz assim a palavra de Deus. Eu gosto de ler, né? Eu não gosto de ficar nas minhas palavras, eu gosto de falar biblicamente, né? Por isso que o nome do canal é Bíblia Aberta. Por quê? Porque eu gosto de ler e explicar as vertentes de pensamentos, né? E observações que esse autor faz aqui.
1 Pedro 3,15 diz assim a palavra de Deus: Antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor, e qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Veja bem que é necessário a gente saber militar com a nossa fé. Militar de que forma? Você que é cristão, você que serve a Deus, você tem que ter as bases daquilo que você crê e professa na ponta da língua. Porque hoje tem seitas para todos os gostos, porém, não é contra as seitas que nós só brigamos. Porque Paulo já defendia, Jesus já defendia, Pedro defende, João defende, e entre outros homens de Deus que se defendem de várias circunstâncias que a Bíblia nos ensina. Porém, nós vamos ver que naquele tempo havia ali conhecido como Tito Flávio Domiciano, né? Em latim quer dizer Titus Flavius Dominius, né? Ou seja, aquele homem, ele exercia adoração. E ali ele liberou o povo, ou seja, ele colocou um decreto ali naqueles tempos de Roma, para que toda pessoa pudesse adorar qualquer Deus. Porém, tinha que venerar ele também, tinha que adorar ele também. Ou seja, ele se colocou como Deus, ele autorizou todo tipo de religião, todo tipo de idolatria. Ele falou que poderia adorar qualquer tipo de Deus. Porém, se não adorasse a ele, essa pessoa seria morta. Essa era a condição da lei. Porém, tinha que adorar qualquer tipo de Deus. A pessoa estava liberada a ter seu culto aos seus deuses. Porém, tinha que adorar ele também. Tinha que venerar ele. Quando visse esse título domiciliano, era obrigado a ajoelhar sobre ele e fazer as preces de devoção. Então, nós vemos aqui, hoje nós vamos falar sobre o materialismo, né, a sutileza do materialismo e do ateísmo, que vai cair na mesma vertente da pessoa que não crê em Deus. Porque o ateu, é difícil você combater com o ateu, porque tem pessoas que têm conhecimento, tem pessoas que leu a Bíblia, porém não interpretou a Bíblia. Ela leu, mas não compreendeu. Ou seja, tem ateus que conhecem, lê, mas não entende que existe Deus. Assim também é o materialismo. O materialismo é uma filosofia, é uma ideologia que tem surgido no nosso meio com forte crescimento, até dentro da igreja, por causa das políticas. Porque a política também, claro que eu não queria falar sobre política no meu canal, porém a lição ela me obriga também a bater nessa tecla até do candidato que você vai eleger. Você que vota, meu irmão, minha irmã, você tem que saber o candidato que você vai colocar lá na plenária. Porque depois que você coloca o candidato na plenária, já era, não tem mais como você fazer nada. Ele está lá porque você colocou. E qualquer autoridade que ele tomar lá e que ele fazer, que pode prejudicar a família, que pode prejudicar a nossa vida, o nosso... isso eu falo em todos os sentidos, tá? Seja no financeiro, seja no material, que é o arroz, o feijão, aquilo que você compra para você manter ali a sua renda mensal, no seu salário que você ganha da sua empresa. Então, se você coloca um político que ele é materialista, porém ele não entende as coisas espirituais, ele não vai servir para combater contra a ideologia partidária, contra abortos. Ele não vai combater contra casamento, ele não vai combater
contra o homossexualismo, ele não vai combater contra aquilo que nós temos, que é os mais simples, né? Contra as escolas que hoje, em 2019, saiu aí a foto de um homem, né, nu, com um pênis mostrando ali e com duas crianças do lado. Então eu imagino a mente daquelas crianças perguntando para aquele homem o que era aquilo. Porque ele estava com o pênis solto, né? Ele estava sem cueca, sem roupa, sem nada. E ele estava tirando a foto e todo mundo dizendo que aquilo era arte, que aquilo era bonito. Porém, é nesse quesito que a gente tem que ter a consciência de combater, porque quando fala de ateísmo e de materialismo, tá falando de ideologias partidárias que muitos têm seguido por falta de conhecimento, por falta de entendimento, e têm colocado isso achando que se eu colocar Lula lá, Lula vai resolver o meu problema. Se eu colocar lá o Tiririca vai resolver o meu problema. Se eu colocar lá um comediante, o comediante vai resolver o meu problema. E eu quero te dizer que nenhuma dessas pessoas vai resolver o seu problema. O que vai resolver o seu problema é Jesus Cristo. Porque a leitura bíblica que nós fizemos aqui é essa, que mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Por quê? Porque eles excluíram Deus, tiraram Deus, deixaram Deus, e colocaram o quê? A glória em homem, aceitaram mais o homem, colocaram mais o homem. Então, coloca o homem como centro, sem analisar as ideologias e o partidarismo. É a mesma coisa de eu colocar, é a mesma coisa de eu falar que sou crente e eu chego na igreja e falo, eu sou cristão, porém na rua eu não sou cristão. Então, é algo que você faz. É algo que você faz e você não faz. É algo que você diz ser e você não é. Então, isso se torna hipocrisia. Então, o que eu vejo é que também na época de Jesus, Jesus enfrentou isso. Herodes o Grande, ele mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Por quê? Porque quando ele soube que havia de surgir um rei, ele sabia que poderia tomar o reino dele. E antes de tudo isso, ele já tinha matado pai, mãe, ele já tinha matado irmãos, por causa de quê? Do reino, da grandeza. Ele não queria perder o seu reino. Então, antes de tudo isso, ele já tinha feito um aguaceiro louco. Ele fez até um templo, esse terceiro templo que Jesus falou que ele destruiria. Esse terceiro templo era um templo luxuoso da época de Jerusalém, dos templos de Jesus. Ele fez esse templo para quê? Para ser aclamado, para ser exaltado, para ser venerado. E como o judeu sabia que precisaria de um templo, então o Herodes, ele mesmo fez esse templo para ser exaltado em toda a esfera e âmbito, porque via muitos judeus de fora de Israel para cultuar nesse templo. Então esse era o terceiro templo que foi construído por Herodes. Então veja que hoje em dia não é a mesma coisa. Hoje em dia acontece as mesmas coisas. Nós seguimos às vezes ideologias que não vai nos levar a lugar nenhum, pois não se fundamenta na Bíblia Sagrada, não se fundamenta naquilo que nós cremos como regra de fé e prática, porém, nós queremos aceitar pessoas que não professam a nossa fé, porque talvez gostam de uma ou outra coisa que nós gostamos. E não é bem assim, meus irmãos. A gente tem que ter a lógica, o entendimento de saber professar a nossa fé, de saber escolher um candidato para quem nós vai colocar lá na plenária, para amanhã depois não acontecer como aconteceu com a Dilma, para depois não acontecer como aconteceu com Lula. Lula roubou
roubou, saiu da cadeia, pagou a fiança, não foi preso, porque a prisão dele eu pesquisei sobre isso, foi presa domiciliar, não foi preso em cadeia, foi preso domiciliar, depois de roubar o nosso país, o Brasil, deixar todas as pessoas na miséria, porque a maior causa que aconteceu foi de Lula para cá. Foi de Lula para cá que veio esse desgaste de nosso país. Foi do Lula para cá que aconteceu tanta coisa. Por isso que nós vemos que o nosso país ele está com a dívida ainda, que Bolsonaro está pagando essa dívida. É dívida de bilhões que Bolsonaro está pagando. Por quê? Nosso país é um país rico. Por que nosso país nunca consegue manter sempre ali na estatal? Sempre na mesma... Por que nosso país não consegue manter ali o nível de padrão? Porque sempre está subindo ou caindo. Por quê? Porque o nosso país é um país rico, mas as pessoas que estão administrando o nosso país são pessoas ímpias, pessoas que não têm ali a capacidade da visão espiritual. Elas olham para o materialismo e olham para as coisas consequentes que possa autorizar e abrir as portas. Por isso que essa lição, ela veio no momento certo e na hora certa. Os ataques contra a Igreja de Cristo quer dizer sobre isso, quer dizer sobre ideologias, quer dizer sobre partidos, filosofias, pessoas que vai entrar no nosso meio, porém não vai professar a mesma fé que nós professamos. Isso é nítido. Por isso que a Bíblia fala lá em Salmos, se não me falha a memória, fala: saíram do meio de nós, porque se estivesse com nós, estaria conosco. Então, muitas pessoas estão no nosso meio, mas vai sair, porque dentro dessa igreja vai ser tirado outra igreja. Qual é a igreja? A Igreja de Cristo. Porque nem todo mundo que está no nosso meio é cristão. Nem todo mundo que está no nosso meio professa a mesma fé. Nem todo mundo que está no nosso meio está com a mesma visão do céu. Nem todo mundo que está no nosso meio está fazendo a vontade de Deus. Porém, é necessário que a gente acorde e se alerte para as coisas que irão de acontecer. Como eu já falei aqui sobre a introdução, sobre o tópico 1, eu só vou ler, tá? É igual eu falei, essa lição ela é uma lição polêmica, é uma lição que tem muito assunto, eu tenho que ler aqui algumas coisas ainda, porém não sei se vai dar tempo, porque é muita coisa, né? Mas eu vou ampliando aqui a sua visão, biblicamente falando, né? E teoricamente aplicando aquilo que nós vemos hoje acontecer na nossa sociedade. A palavra-chave é materialismo, e eu vou explicar isso detalhadamente, que eu deixei aqui uma argumentação sobre o que é o materialismo. E eu vou explicar algumas vertentes sobre criacionismo e evolucionismo, que é o que tem acontecido na nossa sociedade por causa dessas vertentes ideológicas e partidos materialistas que não professam a mesma fé que a gente. Primeiro subtópico, compreender eu estou aqui, tá? Vou mostrar para vocês. Eu já li a introdução, porém eu quero discorrer aqui, ó, o primeiro subtópico. Aí eu estou no primeiro tópico, que é o materialismo. Vou explicar para vocês o materialismo e o ateísmo. Tá? Do tópico 1, o materialismo. Vou ler o materialismo e o ateísmo, os dois juntos, tá? O materialismo. O materialismo é a doutrina segundo a qual a matéria é a única realidade que existe. Nesse aspecto, ele nega a realidade do mundo espiritual, uma vez que a vida espiritual está fora do mundo material conhecido. Os materialistas entendem que, por não haver outras realidades além da matéria, a religião se torna desnecessária. Isto porque, segundo eles, a religião existe em função de uma verdade revelada que se encontra fora do domínio da matéria. Dessa forma, o materialismo diz que os milagres se tornam não apenas desnecessários, mas impossíveis de
de existires. Assim a revelação divina, conforme exposta na Bíblia, fala que Deus se deu a conhecer. Hebreus capítulo 1, verso 1. E rejeitada como mera superstição e produto da imaginação humana. Eu estou agora no tópico 2, tá, meu irmão? Vou ler o primeiro. Eu já li o primeiro, né, o materialismo. Vou ler o tópico 2, o ateísmo, para a gente ter uma compreensão mais ampla. De uma forma bem simples, o ateísmo é a doutrina que nega. Olha bem que isso é muito fundamental. De uma forma bem simples, o ateísmo é a doutrina que nega a existência de Deus, sobretudo de um Deus pessoal, conforme revelado na Bíblia, Gênesis 12, 1, 3. É de fácil constatação que o ateísmo anda de mãos dadas com o materialismo. Ambos negam a realidade espiritual e afirma a matéria como a única existente. É possível, existente e possível. Convém dizer que o ateísmo é tão antigo quanto o diabo, de forma que se torna ineficaz a tentativa de antropólogos e sociólogos de mapearem a sua origem a partir do homem e das cavernas, e outras coisas, e não as da natureza meramente materialista, torna-se desnecessária para explicar o materialismo e o ateísmo. Para você ver que o que eu vou falar aqui, eu acho que é muito pouco falado. Por que é muito pouco falado? Por que as pessoas não querem entender, não querem aprender e não querem professar o que elas vivem? O materialismo é uma doutrina que ensina ser a matéria a realidade última do universo. É a negação sistemática das realidades espirituais. O materialismo nega a realidade das coisas de Deus, das coisas santas de Deus. O ateísmo é outra vertente, é outra doutrina que nega de maneira sistemática e persistente a existência de Deus. Porque o judeu, porque os ateus, eles não crê, não acredita, né, que existe Deus. Porém, cai na mesma vertente dos materialismos, porque eles crê na força do seu braço, não na força espiritual. Não que existe outra coisa por trás disso. Olha bem o que eu vou falar aqui agora. Deixa eu só abrir aqui. O marxismo ateísta. O dicionário comum definiria o marxismo como um conjunto das doutrinas filosóficas, políticas e econômicas de Karl Marx e seus continuadores que, reagindo às filosofias idealistas e dualistas, prega o advento socialismo, o qual seria alcançado através da luta de classes e da ditadura do proletariado. O mesmo que materialismo dialético, estudando, porém, à luz das escrituras e da ciência, que trata do comportamento humano, haveremos de notar que o marxismo é bem diferente daquilo que os marxistas dizem ele ser. Se não, vejamos. Primórdios do marxismo. Quem foi Karl Marx? Eu vou explicar resumidamente quem foi Karl Marx, porque quem tem o livro de apoio, isso está escrito no livro de apoio. Porém, quem não tem, eu vou dar uma explicação breve para você entender 2 pontos e 2 parágrafos em 2 circunstâncias. Né? Quem foi Karl Marx? Karl Marx, Friedrich
Marx, pai intelectual do marxismo, nasceu em Treves, né, na Alemanha, no ano de 1818 e morreu em Londres, na Inglaterra, em 1883. Seus pais eram judeus convertidos ao cristianismo, mas o mesmo quando criança foram batizados numa igreja protestante na Alemanha. Após se formar em filosofia, ingressou no jornalismo e na política. Veja que esse Karl Marx, ele era cristão. Seus pais eram judeus, ele cresceu cristão, porque ele professava a fé em Cristo. Porém, através da influência de outro homem, ele acaba renunciando o cristianismo e indo para filosofias marxistas, que é o que eu vou explicar aqui agora. Quando muito jovem, Marx foi um cristão. Nessa época, em sua tese, Considerações de um Jovem na escolha de sua carreira, ele disse o seguinte: a própria religião ensina-nos que é o ideal que todos lutam para alcançar e sacrificou a si próprio pela humanidade. E quem ousará contradizer tal afirmação se escolhemos a posição na qual podemos realizar o marxismo por ele? Então não podemos nunca ser esmagados pelas responsabilidades, porque elas são apenas sacrifícios feitos em favor de todos. Quando terminou o seu curso ginasial, foi feito a seguinte anotação no seu certificado sobre o título Conhecimento Religioso. Seu conhecimento de fé e moral cristã é bastante claro e bem fundamentado. Até certo ponto conhece também a história da igreja cristã. Uma mudança radical. Não muito depois de ter recebido esse certificado, algo inexplicável aconteceu na vida de Marx. Antes mesmo de adotar e esposar convicções socialistas no ano de 1841, através da influência de Moses X, né, ele já se tornara profunda, veemente antirreligioso. Nessa época, ele escreveu um dos seus poemas, Desejo vingar-me daquele que governa lá em cima. Ou seja, ele já estava fora dos padrões, biblicamente falando. Por quê? Porque ele deixou o cristianismo para seguir outros tipos de vertente. As vertentes marcialista, materialista, cai nesse conceito aqui que eu acabei de explicar para vocês, né? Por eles não acreditar na doutrina segundo qual a matéria é a única realidade existente, nesse aspecto ele nega a realidade do mundo espiritual. A mesma coisa é o ateísmo. De uma doutrina bem simples, o ateísmo é a doutrina que nega a existência de Deus. Um nega a vertente espiritual, o outro nega a vertente que seria, no caso, a existência de um Deus. Porém, se nós formos aqui falar, claro que tem muitos conceitos capitalistas, né? A questão é que nós temos que entender que o conceito mais proliferado dessa distologia básica que eles divertem e creem, pois tem muitos políticos que seguem as mesmas bases materialistas e ateístas, achando e tirando as posições da própria Bíblia para incluir numa sociedade que não rege conforme a Bíblia. Porém, eles distorcem aquilo que a Bíblia fala. Eles trazem ali conceitos diferentes do que a Bíblia diz para que eles possam conceituar em vertentes de materialismo e ateísmo, tirando assim a glória de Deus e tirando assim a existência de um Deus, como foi no tempo de Herodes o Grande. Vemos também isso, como eu falei lá em Tito, né, Domiciano, na época que ele viveu. A adoração seria para ele, se não fosse para ele, as pessoas que não adorassem, não exaltassem ele ou reconhecessem ele, poderia ser morta. Então vejamos aqui que há uma guerra de classes, filosofias e ideologias partidárias. Porém, muitos dos nossos políticos são materialistas. Se você for analisar, tem muitos políticos que são materialistas. Eu não quero dar aqui nome, porque hoje em dia tudo é processo. Se você fala disso, daquilo, tudo é processo. Uma cultura
uma cultura que se diz materialista e racista contra os próprios fundamentos, se nós formos ver aí, esse tal de... oh meu Deus, que agora eu ia falar aqui, que muitos cristãos, eu não coloco como cristão, eu coloco de pessoas que não se converteram de verdade, que deixaram ali o cristianismo e foi também para a maçonaria. Se nós formos ver, a maçonaria ela é uma religião. Só que quem entra lá mais tem que fazer juramento e ele não sai mais, porém ele fica rico. Porque a maçonaria é uma fonte de pessoas ricas, de empresários, que cada pessoa que entra lá torna-se empresário. Então é um investindo no outro, é um fazendo o outro crescer, entendeu? Eles trabalham de que forma? Da forma do materialismo e do ateísmo, tirando a existência de Deus, mostrando que é fácil você ter dinheiro, que é fácil você ser bem sucedido, porém de forma que não exista Deus, porém de forma que tudo se faz da forma do materialismo e das filosofias antes cristãs, que é o que está acontecendo em nosso meio. Então, é aquele tipo de regra, meu corpo, minhas regras. Tudo que ele quer fazer é isso. Meu corpo, minha regra. Eu posso fazer porque eu posso fazer. Eu posso agir porque eu posso agir. Ninguém vai me impedir de eu agir. Claro, a gente entende que há a livre escolha, o direito do livre-arbítrio. A gente entende isso. Porém, tem coisas que é por falta de conhecimento que a pessoa se perde. O próprio Deus falou no Antigo Testamento e falou no Novo. Examinai as Escrituras porque julgais ter nela a vida dela e são ela que testifica de mim. Porém, se eu a julgo de própria indissoluta, de própria que eu não reconheço, como diz o próprio texto que nós lemos aqui de Romanos 18, que fala assim, porquanto tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos desvaneceram e no seu coração insensato, ou seja, eles obscureceu, rejeitando a glória de Deus, rejeitando a manifestação, rejeitando a existência. Então, eles vão ampliando os conceitos, tipos casamentos, né? Ampliando esses conceitos de que forma? Colocando outras visões, incluindo outras religiões, e assim ele vai ampliando esses conceitos em várias vertentes. Se nós formos ver Hitler, ele era... Não só Hitler, mas nós conhecemos Hitler porque o que ele fez matando mais de 6 milhões de judeus. Hitler, ele fez aquilo porque ele queria extirpar a sociedade. Hitler, ele queria extirpar, ou seja, a nação de Israel. O desejo de Hitler... Tem alguns filósofos que quando escreve de Hitler, fala que Hitler mesmo falou, que ele mesmo falou com sua própria boca, que ele queria extirpar a nação judaica, a nação israelita, ele queria extirpar da face da terra, ele queria excluir. É a mesma coisa de você fazer uma matéria, aí eu tô aqui com essa revista, eu tô aqui com ela, né? Aí eu pego ela, chego ali fora, coloco ela assim e risco o isqueiro e queimo ela. Hitler queria fazer isso, ele queria extirpar. Por isso que ele mata tanto judeus, que foi o monossódio que ele cometeu de tão grave ação. Nós vemos também aí que o gnosticismo, a igreja do passado sabia se defender de todas as situações que enfrentava. Porém, hoje, a igreja atual, ela não tem pessoas que defendam de forma legítima, de forma bíblica, que deve se defender. Hoje, se tornou o partidarismo. A igreja se dividiu. E isso está hoje, atualmente, dentro das nossas igrejas. Dentro das nossas igrejas. A igreja se tornou partidarista.
As nossas igrejas se tornou a maioria partidaristas. Hoje, se você for ver, cada igreja quer professar sua fé de uma maneira. Cada igreja tem seu partido já escolhido. Porém, eu pergunto, a igreja de Cristo está dividida? A igreja de Cristo não professa a mesma fé? Porque eu vejo que Cristo vai tirar uma igreja dentro de outra. Porque eu vejo que as igrejas estão todas divididas em partidarismo. Nós vemos aí pessoas que elegem Lula como um bom homem, como um homem que deve assumir. Claro que aqui eu não sou esquerda e nem direita, porque naquele dia não vai existir nem esquerda e nem direita. Por isso que eu quero que você assista esse vídeo até o final do que eu vou falar. Eu não sou esquerda nem direita, eu não sigo partido nenhum. Porque se eu seguir partido algum, vai chegar uma hora que eu vou ter que escolher entre A ou entre B. Porém, o próprio Jesus falou que só existe um caminho. Não existe dois caminhos, não existe A e B. Só existe um caminho. Então, o único caminho que eu escolho é o único que há salvação. Nenhum partido A ou B ou C vai me dar salvação. Eu fico com a Bíblia. Por isso que eu sempre falo, pesquise o que eu estou falando. Não fique nas minhas palavras. Porém, tem pessoas que não têm coragem de falar isso. Tem pessoas, pastores, que não falam isso que eu estou falando aqui. Porque se falar, já vai alertar o povo e o povo vai falar, meu Deus, eu tenho que me acautelar aqui. Porque quando eu voto, eu estou votando em uma pessoa. Porém, aquela pessoa ela pode mudar. Ela pode mudar. Ela pode falar. Porque você já viu que todo político ele faz campanha. E quando ele faz campanha, ele abraça todo mundo. Ele fala qual é os propósitos, qual é os planos, qual é o que ele tem para fazer, o que ele não tem. Porém, quando ele assume, ele não exerce aquilo que ele fala. Então, a hipocrisia também já existia nos tempos de Jesus. Nos tempos do Antigo Testamento também já existia. Esse mesmo processo que nós estamos passando aqui, ó, existia já no tempo que ia entrar a monarquia. Nem tinha monarquia ainda antes. Ia entrar a monarquia e já existia isso. Antes mesmo de entrar a monarquia, já existia isso. Tá aqui, ó. Vou abrir para vocês verem, ó. Para vocês lerem comigo o que eu estou falando, porque é muito sério, porém, muitos não dão ouvido. Capítulo 21 de Juízes, verso 15, verso 25, diz assim, ó. Naqueles dias não havia rei em Israel. Porém, cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Veja que naquela época não existia reis, porque ainda a monarquia não era introduzida. Porém, cada um fazia o que parecia reto. É tipo assim, eu não vou roubar porque eu sei que é errado, mas o outro fala, não, vou roubar porque é certo. É tipo assim, eu vou entrar na política porque eu quero ser rico. Aí o outro fala, eu vou entrar na política porque eu quero mudar a sociedade. Isso aí, irmãos, já existia naquela época. Eu vou julgar o povo de forma justa. Não, eu vou colocar peso no povo para que o povo pague mais. É o que aconteceu com Roboão e seu irmão. Por isso que ali se dividiu as nações, as tribos, né? Os clãs. Por isso que se dividiu. Por quê? Porque ele falou, eu vou colocar peso. Ele não escutou os anciãos, ele escutou os jovens. Eu vou colocar peso aqui para dividir para mim comer mais, para mim ter mais dinheiro, para mim ter mais fartura. Acabou o quê, ó? Dividindo. Entra aqui no contexto. É Bíblia. É Bíblia. Se no Antigo Testamento já existisse, no Novo Testamento também já existe. Hoje não é a mesma coisa. Hoje não mudou nada. Existe isso dentro da igreja, no meio da igreja, no meio do povo de Deus. Então, claro que aqui eu já estou falando demais sobre esse assunto, né? Que é um assunto que eu falei que só ia dar uma esplanada, porém eu já tenho que terminar, porque já está dando quase meu horário aqui, quase uma hora de lição já, porém ainda eu estou no tópico 2, né? Que eu vou entrar agora aqui no subtópico 2. Eu só vou finalizar
lendo aqui, eu vou ler, né? E vou dar mais um comprimento, ler alguma coisinha aqui e vou finalizar, porque senão vai para 1h30, 2 horas de lição. E aí fica um pouco mais difícil para você assimilar tudo que eu estou falando, para você pegar tudo. Porém, eu quero deixar claro, o engano da falsa teologia, sabe qual é? Antes de se ligar à economia e de tornar-se um comunista de renome, Marx foi humanista. Hoje, cerca de 1/3 do mundo é marxista. Nesse meio estão muitos pseudos crentes que, sem experiência genuína e sobrenatural da convenção, sem orientação bíblica de base, cai vítimas das doutrinas infames do marxismo ateu e materialista. E aqui se enquadra os teólogos da libertação como todos úteis a serviços dos interesses do marxismo. Precisamos saber que por trás de tudo isso está o maligno e suas hostes. O que prega o marxismo? Eu vou deixar claro o que prega o marxismo. A guerra de classes. O marxismo aplica a guerra de classes à humanidade, seguindo o seguinte raciocínio: a humanidade está dividida em duas forças, que se compõem operários e padrões ou chefes de subordinados. O operário, a força chamada tese, enquanto que os padrões são forças reacionárias, antítese. A guerra eterna entre estas duas classes, o resultado final será a tese vencer a antítese, isto é, a classe trabalhista destruir o sistema capitalista. O que eu entendo aqui é que esse sistema capitalista nosso aí, ele é implantado em nosso meio. E veja bem o que eu vou te falar aqui agora. Presta atenção nisso. Proletariado e capitalismo. Na dietética materialista do marxismo, a classe operária é chamada de proletariado, todos os demais compõem a burguesia ou capitalismo. O que o marxismo chama capitalismo não é somente os ricos comerciantes e industriais, mas os sistemas democráticos, todas as regiões, igrejas e organizações religiosas. Segundo Marx, a religião é uma espécie de travesseiro sobre o qual o crente está a dormir, a fim de não se engajar na luta contra os exploradores, na esperança de ter uma vida no além que nunca chegará. Portanto, é ensino básico do marxismo que o homem, para viver bem e dirigir os seus destinos, é preciso destruir primeiramente a religião e a prosperidade privada. Então, vejamos aqui o conceito da prosperidade. O marxismo caracteriza-se pela sistemática oposição da prosperidade privada, à liberdade econômica e à livre iniciativa. Marx e Engels declararam em 1848 aquilo que hoje é uma diapação do marxismo. Os comunistas podem resumir sua teoria nesta única expressão: abolição e propriedade privada para o marxismo. A propriedade privada é um roubo. Deste modo, o alvo marxista é que toda propriedade deve ser advertamente, inclusive o que diz a respeito às necessidades individuais. Isto o acarreta no um totalitarismo absoluto, em que o indivíduo fica absorvido pela coletividade. Então, eu creio que essa parte aí, vocês pegaram. Essa parte eu creio que vocês pegaram, né? Por que
Por que nós estamos passando por esse período? Porque o marxismo odeia o cristianismo. Por quê? Você já se perguntou por que o marxismo odeia o cristianismo? Porque eles odeiam. E é essa a pergunta que eu deixo. Antes aqui de ler para já finalizarmos, vamos aí para o segundo subtópico. Segundo subtópico, raízes do materialismo e ateísmo. Eu tô aqui, ó. Segundo subtópico. Tópico: raízes do materialismo e ateísmo. A consequência do pecado. A Bíblia biblicamente, o ateísmo é uma consequência da queda. Com a entrada do pecado no mundo, a incredulidade, a consequente rejeição a Deus, tornaram conta do coração humano. Em Romanos 1:8-23, observamos que, após destacar que Deus pode ser conhecido através das coisas criadas, a criação revela o Criador. Isso deveria conduzir os homens a buscarem glorificar a Deus. Contudo, isso não aconteceu porque os homens que se dizem sábios se tornaram tolos. Romanos 1:22. O salmista destacou e disse: o nécio no seu coração não há Deus. Um coração endurecido pelo engano do pecado e a causa do mal que há na vida do homem, inclusive a fonte de sua mente egoísta e materialista e ateia. Claro que eu já falei sobre isso, tá, meus irmãos? Claro que eu já falei sobre isso. Consequência da queda do homem resulta o quê? Na rejeição, que é o que eu acabei de falar. Por que o marxismo odeia o cristianismo? Olha bem isso aqui. O marxismo autêntico é o cristianismo autêntico. Se não puder pervertê-lo, então terá que matá-lo. Sempre foi assim e sempre será assim. Eu quero deixar isso claro na sua mente. Todo marxismo, ele odeia o cristão, o crente. Ele odeia em todas as esferas. Em todas as esferas. E isso aqui é importante que eu vou ler aqui rapidinho. E por que essa oposição manifestada ao cristianismo por parte do marxismo? Porque o ódio filosófico, a política anticristã, a ação assassina direcionada aos cristãos, porque os pais, número 1 em perseguição ao cristianismo, não é muçulmano, e sim a comunista Coreia do Norte. As pessoas se iludem quando pensam no marxismo como doutrina econômica ou política. Econômica, política são meros pontos. Marx não acreditava ter apenas a resposta para os problemas econômicos. Acreditava ter todas as respostas para todos os problemas, mas o marxismo, na verdade, é uma crença, é uma visão do mundo, de uma fé socialista ou socialismo, nada mais é do que a aplicação dessa fé por um governo totalitário, materialista e comunista, por sua vez, e apenas a escatologia marxista é o suposto mundo paradisíaco que brotaria de suas profecias. Porém, vamos aqui para o tópico 2, só para me finalizar a lição. O tópico 2, eu só vou ler, tá? Como eu já falei sobre esse assunto, eu só vou ler para a gente finalizar. A cegueira espiritual. O pecado é a causa primária da incredulidade humana. As consequentes, a fonte do seu materialismo, o ateísmo, contudo, convém destacar que as escrituras mostram que a cegueira espiritual também é a causa por Satanás. E isso é o que o apóstolo Paulo diz, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O diabo trabalha no coração dos incrédulos e os cega para a realidade espiritual. O homem endurecido pelo pecado e cega pelo diabo não consegue enxergar Deus, mesmo que ele se revela de forma bem clara e objetiva, como escreve a carta aos Romanos. Porém, eu estou aqui, tá? No tópico 2, agora eu vou entrar no subtópico 3, que eu já vou finalizar a lição com a conclusão. Eu vou ler, vou falar um pouco mais e vou finalizar a lição, tá, meus irmãos?
para não ficar muito tempo, que nem eu falei, tem muito assunto aqui, não dava para recorrer a tudo, porque se eu fosse falar tudo, eu ia ficar falando, ia mais de 1h30, 2 horas. Porém, eu já estou acostumado a fazer 1 hora, um máximo ali, 1h10, 1h15, né? Então eu vou encerrar aqui no subtópico 3. A pressupostos da doutrina materialista e ateísta. Negação da existência de Deus. Como vimos, o materialismo e o ateísmo consideram a matéria como uma realidade possível. Por isso é evidentemente que tanto quanto o outro tem como pressuposto de suas crenças e convicções, a ideal é de que Deus não existe nesse caso. Ambos dizem e firmam em provas científicas para negar a existência de Deus e das demais verdades espirituais. Contudo, a negação de Deus por parte do ateu e do materialista não acontece em razão de fator cientificado e provados, nem tampouco porque os cristãos não apresentam fatos ou provas, mas porque eles se recusam a reconhecer as evidências apresentadas nas Escrituras e deixam claro que Deus lhe manifestou. Romanos 1,19. Em outras palavras, o ateu depende da mão da não fé dele e não da ciência para tentar provar que Deus não existe. Uma vez que ele já se manifestou claramente, Deus não está longe de cada um de nós. Segundo tópico aqui, a negação de que o homem é um ser singular. A Bíblia diz que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, Gênesis 1, 26, 28. Isso significa que o homem, ao contrário das demais coisas criadas, reflete a imagem do seu Criador. Não é errado, portanto, dizer que o homem é a coroa da criação. Contudo, o materialismo e o ateísmo negam essa singularidade do ser humano em relação às demais espécies. Nesse aspecto, para eles, o ser humano não possui uma alma imortal e, por isso, não passa de um simples produto da cadeia evolutiva. Pois bem, eu vou finalizar aqui dando uma conclusão básica aqui para vocês aqui. O materialismo, eles creem que o homem veio do macaco. Eles não acreditam que o homem seja criado por Deus como a Bíblia ensina, pois o homem não tem alma. Então, entra aí outro paradigma evolutivo da criação politeísta e materialista, ateísta, neo-ateísta, que eles se julgam dizendo que a ciência evidencia o motivo. Porém, eu falei para vocês que eu ia mostrar aqui dois tipos de conceito, que é o criacionismo e o evolucionismo. Conceitos filosóficos, filosofias e questionamentos. Primeiro, nós tem que ver que no primeiro dia Deus cria o quê? Luz, trevas. Segundo dia, firmamento. Terceiro dia, terra seca. Está lá em Gênesis capítulo 1. Quarto dia, o luminares. Quinto dia, peixes e aves. E o sexto dia, o homem e os animais. Porém, o criacionismo, verdade bíblica incontestável que afirma que Deus criou todas as coisas pelo seu poder. O criacionismo, veja bem. Filosofia. Assim como o universo possui leis, o homem possui princípios universais pelos quais deve viver. Questionamento. Como o universo extremamente complexo pode ter surgido de uma explosão do acaso? Que é o que eles falam, que nós não temos almas e nós viemos do acaso. Porém, olha o que eles entendem. Que a evolução da espécie, ou seja, a evolução do ser de animal, que seria um animal macaco, ou mostrando também algo. É porque aqui não dá para mostrar a foto, mas eu vou tentar puxar aqui, vou tentar escanear para você ver aqui, ó.
Eu não sei se você vai conseguir ver, mas tá vendo aqui embaixo aqui? Eles mostram isso aqui, dizendo que o homem veio do macaco, que o homem veio do caos, não da criação de Deus. Porém, eles não enxergam, ele não vê tanto o materialismo como o ateísmo. Porém, eles vê o que? A espécie de uma ciência que é elaborada através dos tempos, da antiguidade, dos anos. Porém, o naturalismo ensina que a vida surgiu ao acaso, através de uma colisão de átomos evoluindo para a vida humana, né? E a filosofia, a conduta humana baseia-se na satisfação dos instintos biológicos, não princípios éticos e universais, pois tudo é relativo. Questionamento. É necessário muita fé para crer que o homem surgiu de uma sopa, conforme a ilustração acima, que é o que eu falei. A sopa é a criação. É o que eles falam, que o homem não foi criado por Deus. Não existe o mundo espiritual. Para eles não existe o mundo espiritual. Só para afirmar, por que Deus nos criou? Reflexão e um gráfico aqui. Parece ser uma pergunta simples, mas certamente a resposta não é tão simples. Poderíamos apenas dizer que ele nos criou para louvar da sua glória e estaria tudo resolvido. Efésios 1:11. Não vai dar para me abrir a Bíblia aqui agora, mas eu vou ler. Depois você pega aí o que eu estou falando e medite. De fato, fomos feitos para adorar, mas tenho por mim que existe algo implícito no desejo de Deus em nos criar. Fico imaginando a motivação, a causa de Ele nos criado. Qual seria a motivação? Sabemos que os anjos já existiam antes de nós e já adoravam a Deus. Ou seja, Ele não precisava nos criar, pois já havia quem o adorava antes. Por que ele nos criaria, já sabendo nós receberíamos contra ele? Porque nós se rebelaria contra ele. Né? Essa é a palavra correta. Por que então ele nos criou? Sem dogmatizar o assunto, mas apenas quero aqui propor. Só vou ler isso aqui e fazer a conclusão, tá, meus irmãos? Porque tem muito assunto e não dá para mim explanar. Como eu falei, esse assunto é um assunto amplo. É assunto que vai mais de 1h30, 2 horas, porque é assunto que tem que falar, tem que explicar e tem que narrar tudo, senão a gente não consegue ter uma conclusão. Por que então ele nos criou? Sendo dogmatizar o assunto, mas apenas quero propor que além da adoração e louvor de sua glória, existe uma motivação em Deus ter nos criado. O amor. Sim, a Bíblia diz que a essência de Deus é o amor. Ou seja, ele feito de amor, todo amor. Sem ele também o ódio, mas não é o foco. É o amor. E a altruísta. O amor sempre pensa no próximo. Deus é tão cheio de amor que ele resolve nos criar também por puro amor. Este dom sublime não é solitário ou egoísta, que ama sozinho. A gente sempre ama alguém. Quem ama compartilha desse amor. Doar esse amor foi por isso que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O mesmo Deus que cria é o mesmo Deus que salva por amor. Esta é a maior prova que Deus nos criou por amor, em que mesmo sua criação, tendo se rebelado, ele ainda faz de tudo para nos levar de volta à comunhão com ele. Não porque somos especiais ou temos algum tipo de merecimento. Quando pensamos seriamente nisto, ficamos sem entender bem a dimensão tridimensional desse amor, a sua altura, largura, profundidade, e isso cantamos em nossos devocionais. E porque Jesus me ama, eu não posso te explicar. Quem consegue explicar o amor que cria um ser, dando-lhe a existência consciente, com livre-arbítrio, pois Deus não criador, desobedecendo, mas mesmo assim ele ainda ama e quer você. Acha que devemos fazer quanto a isso? O que temos a dizer é fazer para Deus em troca. Como dizia o salmista, o que eu daria ao Senhor por todos os seus benefícios? Salmo 116, 12. Claro que tem muito mais assunto, porém não vai dar para me falar tudo. Só para finalizar, o ateísmo é elitista.
elitista. O ateísmo é muito elitista, o que é irônico, porque ele apresenta-se como religião do homem comum e verdade que no seu ateísmo, elitismo, o ateísmo age como se as tradições e leis e restrições que os humanos têm adotado quase que universalmente não se aplica aos ateus. Amplie mais o seu conhecimento, lendo a obra Imaginável, editada pela CPAD, página 103. Claro que aqui é um comentário, né, que eu estou fazendo aqui do livro Imaginável, da página 103. Porém, para finalizar, meus irmãos, eu quero falar uma coisa para vocês. Conclusão. Vimos que as ideologias do materialismo e do ateísmo têm se revigorado nesses últimos dias. Temos como sutileza do engano que procura espreitar a Igreja de Cristo. Como crentes não podemos fazer vista grossa, e essa realidade nem tampouco negá-la, e estamos em melhor posição de combate, porque já sabemos pelas Escrituras de onde elas procede. Portanto, estamos em boa situação para combatê-las. Somente o Evangelho de Jesus, conforme revelado nas Escrituras Sagradas, pode romper as falsas blindagens posta no coração humano pelo materialismo e ateísmo e dar o verdadeiro sentido da vida ao ser humano. Você que ficou comigo até o final, entenda uma coisa, para que nós possamos entender o que Deus, para ele, a Bíblia não serve, pois, se não acreditarmos naquilo que a gente professa como regra de fé e prática. Porque Deus, ele mesmo fala, a própria Bíblia fala lá em Tiago 1:21, que não seja apenas ouvinte, mas praticantes da palavra de Deus. A consciência de um homem em ouvir e praticar é viver condicionalmente, acreditando que existe um Deus. Pois o materialismo e o ateísmo, eles não crêem na existência espiritual e nem na existência de um Deus único e longânimo que é amor. E assim é a sua essência do amor divino para com todos nós. Amém? Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, em nome de Jesus. Não deu para falar tudo, mas eu creio que a gente vai fazer alguns trabalhos à parte para aumentar um pouco do conhecimento seus através de alguns assuntos polêmicos, como esses e entre outros que essa lição traz, que eu acho que é de total interesse seu e meu para o crescimento, em nome de Jesus. Deus abençoe e fique na